Boa noite, meus queridos alunos. Antes do próximo vídeo, eu queria dizer a vocês o seguinte, que este vídeo e os demais vídeos deverão ser complementados com os doutrinadores que eu passei para vocês no começo do ano, através das suas biografias, e também daquele material tipo apostila que eu já passei também para vocês. Então não fiquem somente nestes vídeos, né, e nem naquele material inicial. Complementem as suas atividades através da doutrina. Tudo bem? Vamos então a este primeiro vídeo de hoje. Nós começamos a falar, mas não terminei com vocês, falar sobre a responsabilidade. E diferencialmente do direito penal, a responsabilidade civil, ela tem um caráter patrimonial, ou seja, se eventualmente uma pessoa pratica um ilícito civil, e se desse ilícito civil trouxer prejuízo a outrem, a parte prejudicada pode buscar na justiça uma recomposição eventualmente do seu prejuízo. É o ressarcimento. E busca então a recomposição do seu direito, incidindo essa busca no bolso da pessoa que praticou o ato ilícito. Então, tem aquela célebre frase do direito civil que o devedor deve, se ele não paga o que ele deve, o patrimônio dele responde. Então, civilmente falando, a responsabilidade tem o caráter patrimonial que diferencia do direito penal, que a responsabilidade lá tratada pela Luzia é pessoal. Perfeito? Então, voltando ao texto inicial, a responsabilidade civil, ela pode ser dimensionada sobre dois aspectos: a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. É simples nós entendermos. A responsabilidade extracontratual não tem origem num contrato, no desrespeito de um contrato. Então são duas: a responsabilidade civil, patrimonial, pessoal, e a responsabilidade patrimonial. Muito bem. A responsabilidade contratual, darei um exemplo para vocês, é simples. Eu contrato uma empreiteira para construir uma obra, né, via um contrato escrito, assinado por mim e pela empreiteira. Nesse contrato tem todas as cláusulas necessárias para a sua vigência. Prazo para a entrega da obra, 2 anos. A empreiteira não conseguiu cumprir o contrato, desrespeitou a cláusula que dimensiona o prazo. Se eu quiser, eu posso na justiça, porque eu fui lesado, eu posso na justiça pleitear uma ação indenizatória por danos materiais e morais. Quando eu proponho na justiça essa ação, eu vou buscar a recomposição do meu patrimônio, buscando no patrimônio da empresa. Perfeito? Essa responsabilidade, ela é tipificada como responsabilidade cuja origem foi o desrespeito de um contrato. Então, a responsabilidade contratual, como o próprio nome está dizendo, está baseada em um contrato, infração a um contrato. Já a responsabilidade extracontratual, como o próprio nome diz, não tem nada a verificar com relação a um contrato. Não existe um contrato. Vou dar um exemplo bastante básico de uma responsabilidade extracontratual. Eu estou dirigindo meu carro e estou correndo com pressa e desrespeitei, por exemplo, a sinalização de pare. O sinal estava vermelho. Em desobedecendo, eu bato na traseira de outro carro. Trago um estrago, né, no bem que pertence a outrem. Eu vou ser obrigado a indenizar. Esta responsabilidade minha em indenizar na justiça ou fora da justiça, ela é extracontratual. Não houve um contrato prévio entre o rebelo e a pessoa lesada. O que houve foi um desrespeito, talvez uma omissão a um direito meu, né? Em decorrência da minha lesão praticada. Portanto, esse é um exemplo típico. Então, toda a responsabilidade extracontratual responsabiliza o autor
a indenizar o outro, mas essa responsabilidade não decorre de um contrato. Perfeito? Ainda dentro do mesmo esquema, do mesmo raciocínio nosso, nós estávamos tratando da responsabilidade da pessoa jurídica. Assim como a pessoa física ou a pessoa natural tem a sua responsabilidade patrimonial, a pessoa jurídica também a tem. Né? Então, se uma empresa pratica um ato que lesa terceiro, esse terceiro lesado pode propor na justiça uma ação indenizatória por danos materiais ou, no caso, morais. E essa propositura, a parte lesada buscará ressarcir o seu patrimônio. Então, a pessoa jurídica, a exemplo da pessoa natural, tem a sua responsabilidade, tanto contratual como a extracontratual. Perfeito? A responsabilidade extracontratual, ela está baseada em dois principais artigos do nosso Código Civil, o artigo 186, né, que eu irei ler a vocês, 186, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então é bem claro esse dispositivo. Se eu pratico uma ação, esta ação é caracterizada como um ato ilícito, ou seja, eu leso o direito de outrem. E além de lesar, trouxe prejuízo, não basta só lesão, precisa que haja lesão mais prejuízo. Eu pratiquei um ato ilícito. Este artigo 186, ele é complementado lá na frente com o artigo 927. 927, que fala: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Notem vocês, meus queridos alunos, que a responsabilidade, volto, extracontratual, ela é baseada exclusivamente em dois artigos do Código Civil. 186, que diz que se eu pratico um ato ilícito, ponto final. E no artigo 927 diz: praticou ato ilícito, você fica obrigado a indenizar. Perfeito? E um assunto interessante que eu não posso deixar de falar com vocês é a chamada responsabilidade da pessoa jurídica de direito público. Quais são essas pessoas? São a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, qualquer uma dessas pessoas jurídicas de direito público interno, União, estados, DF, municípios, se uma delas praticar um ato ou um agente delas praticar um ato em nome dela, e se da prática desse ato trouxer prejuízo, a pessoa jurídica, ela é obrigada a indenizar, não a pessoa que praticou um ato ilícito. Tipo, né? O prefeito tem a sua secretaria de obras e na minha cidade, na sua cidade, existe numa determinada rua, bastante movimentada, um buraco. E por muito tempo todo mundo reclamava do buraco na rua, mas a prefeitura ou a secretaria de obras não deu bola à reclamação. Determinado dia, choveu bastante e o buraco foi coberto pela água, e eu passei com o meu carro lá, não sabia da existência, eu não vi o buraco, e bateu no fundo do meu carro e detonou o fundo do meu carro. Trouxe prejuízo ao rebelo? Sim. Quem praticou foi a prefeitura? Não. Foi um agente, secretário de obras, que foi omisso com relação à existência do buraco. Então, eu posso ingressar na justiça, baseado no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, não do Código Civil, da Constituição Federal. Promovo na justiça uma ação contra a prefeitura municipal, no meu caso de Guaratinguetá. Mas o prefeito não sabia nada, não importa, ele deveria saber. Aliás, quem deveria saber antes dele seria o secretário de obras. Então eu promovo, em face da prefeitura,
Logicamente, eu ganharei a ação, eu provo que o buraco estava lá, eu ganhei a ação, a prefeitura deverá indenizar o rebelo, R$100 mil. Ela me paga, depois a prefeitura poderá, segundo o mesmo artigo da Constituição Federal, ingressar com uma ação regressiva contra o secretário de obras em razão da omissão dele. Perfeito? Então, qualquer tipo de lesão cometida por um agente ou da União ou do Estado, do município, e se essa lesão trouxer prejuízo a terceiros, o poder público, prefeitura, Estado, União e município são responsáveis. Depois, cabe a qualquer uma dessas pessoas jurídicas de direito público interno prover contra o autor da omissão, seria o secretário, no nosso caso, uma ação regressiva. Perfeito? Vamos então agora dar sequência, ainda dentro do esquema da pessoa jurídica, trabalhar com um assunto um pouco dificultoso, talvez, porque vocês talvez não tenham noção dos conceitos que eu passarei a vocês agora. Perfeito? São as chamadas sociedades irregulares ou sociedades de fato. Em aulas anteriores ou em vídeo anterior, eu disse a vocês, e vou repetir agora, o seguinte, que toda pessoa jurídica devidamente constituída deverá ter um ato constitutivo. Se for empresa pública, esse ato é um contrato social que deverá ser registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Registrou, esta pessoa jurídica, nesse caso, adquiriu a sua personalidade jurídica própria. O que seria isso? Ela tem a sua própria característica de adquirir direitos e contrair obrigações. Muito bem. Então, requisito necessário e suficiente para que toda pessoa jurídica tenha existência. É que o ato constitutivo dela esteja devidamente registrado, no caso de empresa pública, na Junta Comercial de São Paulo, se for uma associação, em cartório. Muito bem. Então, a normalidade é que toda pessoa jurídica tem que ter o seu registro. Mas existe, melhor dizendo, no nosso Brasil tropical, as pessoas jurídicas, aspas, que não estão registradas. Podem até ter um documento, mas esse documento não foi registrado. Esta pessoa jurídica, no mundo jurídico, existe? Não. Esta pessoa jurídica que não tenha registro está irregular, chamada pessoa jurídica de fato. Perfeito? Muito bem, então, por que eu dei essa introdução para vocês? Porque nós iremos trabalhar agora com as sociedades ou pessoas jurídicas irregulares. Tá? Então, começando pleonasticamente do começo para que vocês entendam. Existem para nós os chamados grupos despersonalizados. Então, a própria palavra nos induz a entender que é um grupo que não tem personalidade jurídica. Grupo que não tem registro porque não tem documento. Perfeito? Então, nós iremos trabalhar com alguns grupos despersonalizados. O primeiro deles seria... Mas antes de eu dar exemplo, deixa eu falar o seguinte. Um grupo despersonalizado é aquele que é composto ou por pessoas naturais ou por bens. Então, qual é a composição de um grupo despersonalizado? O núcleo dele são pessoas ou são patrimônio, perfeito? Esses grupos constituídos por bens ou por pessoas naturais têm um documento, mas não foi registrado. Portanto, pessoa jurídica irregular. Apesar desses grupos não terem personalidade jurídica, porque não tem registro, estes grupos têm a chamada capacidade processual. Vocês não ouviram falar nisso, estão somente no primeiro ano, mas a capacidade processual é aquela capacidade que a pessoa, tanto física quanto jurídica, tem para estar em juízo, para propor
qualquer ação ou para responder determinada ação. Então eu tenho capacidade jurídica? Tenho. Eu sou capaz de propor ação e responder por uma ação. Portanto, eu tenho nitidamente a chamada capacitação. Eu posso ter essa capacitação ativa na qualidade de autor ou posso ter essa capacitação passiva na qualidade real. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos alunos? Porque esses grupos despersonalizados, eles não têm a personalidade jurídica, mas têm a capacidade. Não têm a personalidade, mas têm a capacidade. Agora sim, primeiro exemplo de um grupo despersonalizado. A família. Pai, mãe, filhos, cachorro, todo mundo. Né? Um grupo formado por pessoas. Tudo bem? Família, tipicamente e juridicamente, um grupo despersonalizado. Não tem personalidade jurídica. A minha família não tem CNPJ, nenhum de vocês. Portanto, nós não temos personalidade jurídica. Mas, porém, nós temos, ou a família tem, a capacidade de estar em juízo. Um exemplo só, aí eu termino esse bloco. Eu estou em determinado local, e nesse local alguém que eu não conheço, ou que eu conheço, diz no seu grupinho que ouvi, a família Rebelo não presta. E tem muitas coisas a reclamar contra a família Rebelo, a minha família. E eu nem conheço, eu poderia até conhecer, mas a minha família foi desrespeitada. Tá? Eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pela minha irmã, meu sobrinho, eu sinto por eles todos, porque eles pertencem à família Rebelo. Grupo composto por pessoas. Tá? Apesar desse grupo Rebelo não ter personalidade jurídica, CNPJ, ele tem a capacidade processual ativa, nesse caso, para estar no juízo. O que eu faço? Eu cheguei em casa e digo para meu pai e minha mãe, olha, eu estava em tal local e fulano de tal falou que a nossa família Rebelo, foi bem claro, não presta, não vale nada. Eu senti desonrado. E você, meu pai, pertence a Rebelo, minha mãe pertence a Rebelo, minha esposa pertence a Rebelo, eu senti desonrado e a honra minha, mas de todos vocês. Aí eles dizem, não liga para isso não, Rebelo, não leva a sério isso não, porque não compensa, no Brasil nada dá certo. Né? E eu falo, não, eu que ouvi, senti na pele as palavras, eu vou ingressar na justiça em nome da família Rebelo, buscando indenização por danos morais. Eu posso. Apesar, repito, como falei anteriormente, a família ser um grupo despersonalizado. A família não tem a personalidade jurídica, mas tem a família a chamada capacidade processual. Eu posso, em nome da família, propor, em nome da família, uma ação contra a pessoa que ofendeu a dignidade dela. Perfeito? Vamos parar por aqui, já continuamos.